Olá, pessoal! Que tal o meu chapéu? Vocês gostaram? Pois é, eu já estou vestida apropriado para o tema do sarau da Eneida, as bruxas. Nossa, esse tema dá pano para manga, né? Porque eu fiquei pensando aqui, fiz uma varredura no meu cérebro de tudo que eu podia falar com relação à bruxa, né? É interessante que, vamos partir da função do nosso cérebro. A gente tem o cérebro dividido em dois hemisférios, né? O lado direito, numa pessoa que é destra, que escreve com a mão direita, ele vai comandar o lado esquerdo do corpo. E o cérebro esquerdo que vai comandar o lado direito do corpo. Então, numa pessoa que é destra, o cérebro esquerdo, que comanda o lado direito do corpo, é aquele cérebro mais racional, né? É o cérebro que eu falo que a gente usa para trabalhar, para ganhar dinheiro, para se organizar, né? Quando a gente quer desenvolver alguma atividade, é o cérebro que vai lá e que organiza isso, racionalmente falando. E a gente tem o cérebro direito, que vai ter toda uma influência, vai afetar a função do nosso lado esquerdo do corpo, comandar nessa função, que é o cérebro voltado para o que não é racional, né? Aquela parte mais de sensibilidade, de intuição, né? Aquela parte mais mágica, aquela parte mais diferente, né? Que de uma certa forma faz a gente ver as coisas através, muitas vezes, de uma névoa, né? A gente não está muito muito preocupado sobre a ação desse cérebro de ver as coisas nitidamente, né? Diferente do cérebro esquerdo, que é o racional, que quer ver tudo com detalhes, quer medir, né? Quer dar nome certinho a isso. O direito não, ele vê tudo como uma névoa, né? E é mais importante para o direito que a gente tenha o que a gente sente a respeito, né? A sensação que nos inunda, né? As emoções que aparecem, tem muito mais efeito, muito mais importância do que a precisão, né? Então a gente costuma dizer que o cérebro direito é o cérebro feminino, né? Como a mulher vê o mundo, né? A mulher, quando ela gosta, ela não vê defeito. Em compensação, quando ela desgosta, ela vai no detalhe, aí ela vira para o cérebro esquerdo e vai ver o detalhe do defeito, né? E o cérebro esquerdo, a gente diz que é o cérebro masculino, que é o cérebro mais da precisão, mais preocupado em medir, né? Em ver, eu sempre brinco, enquanto a mulher está construindo uma casa, ela está preocupada com a cortina que ela vai fazer para a janela do quarto dela, o homem está contando quantos sacos de cimento ele vai precisar para fazer a casa. É a mesma casa, só que são visões diferentes. Claro, gente, que aí eu tô colocando assim, colocando no exagero a coisa, né? Mas é pra gente entender bem onde é que entra a bruxa na história. Então é assim, a mulher, durante muitos anos, ela viveu na dependência do homem, né? Dependência que eu quero dizer financeira, né? Que é o que manda. Quem tem o dinheiro tem o poder. O que aconteceu? Para poder sobreviver, né, e se manter, o que ela fez? Ela teve que aguçar esse cérebro direito dela para perceber os detalhes, né? Mas os detalhes que interessavam para ela, para que ela soubesse exatamente a hora de contar para o marido alguma coisa não muito legal que aconteceu em casa com os filhos, para que o marido não brigasse com os filhos, né? É bem aquela imagem que a gente tem das nossas mães, ou pelo menos das mães da geração da minha mãe, né? Que a maioria não trabalhou fora, ficava em casa e ficava entre o marido e os filhos. Então esse cérebro direito, ele foi muito trabalhado nessas mulheres, né? Por isso que a gente diz que a mulher, ela é esperta. Por que a gente não fala isso, que o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço? Né? É interessante, por quê? Porque na realidade a mulher dessa época, dessa geração que eu citei, se ela não fizesse isso, ela não teria a vida que ela uma vida boa, vamos dizer assim, boa no sentido de ter as necessidades dela supridas, né? Então o que ela fazia? Ela se tornou uma excelente observadora dos detalhes. E esses detalhes chegavam um determinado momento que eles se juntavam e davam um insight, né? Ela tinha, como se fosse assim, juntava de repente todos aqueles detalhes que ela prestou atenção e ela falava uma coisa que geralmente assim, o marido perguntava, vou fazer um negócio com tal pessoa, o que você acha de tal pessoa, né? Aí ela fazia uma varredura no cérebro dela e tentava buscar todos esses detalhes e falava uma frase que falava assim, não, fulano é legal por isso, fulano não é legal por aquilo. E muitas vezes, quando o marido não levava em conta o que ela falava e dava com os burros na água, ele falava, nossa, por que eu não te escutei? Porque na realidade, ela não estava falando com a precisão do cérebro esquerdo, né? Mas com a precisão diferente do cérebro direito, que é de percorrer e de verificar
a coisa na base da sensibilidade, na coisa dos detalhes, mas que falam mais a emoção do que a razão. Então, todos nós temos, homens e mulheres, né, a possibilidade de trazer à tona esse nosso lado bruxa, né, o bruxo. O que é isso? Um cérebro que consegue, né, o que seria um cérebro ideal? Que ele consegue lidar com os dois lados, aproveitar o máximo os dois lados e ter um diálogo bem legal entre os dois lados, que é o que a gente faz para viver, né? A gente usa o que a gente tem no cérebro esquerdo, os conhecimentos que a gente tem, mas a gente vai juntar também com aquela parte mais de sensibilidade que a gente pega do cérebro direito. Consequentemente, a gente observa a vida, cada um do seu jeito. E não vamos esquecer que cada um tem uma história de vida e que essa percepção, essa maneira de observar a vida, às vezes ela pode ter aprendido em casa, né, a dar valor a um ou outro detalhe. Então, existem famílias de bruxas, né, ou de bruxos, que são famílias em que as pessoas dão tanto a vazão a esse cérebro direito e essa possibilidade desse cérebro direito, às vezes, ser mais valorizado até do que o próprio esquerdo, em alguns detalhes, na avaliação das coisas importantes da vida, que elas acabam captando coisas que a maioria das pessoas não captam, né? Quando a gente fala em bruxa, a gente pensa na noite, né? E pensando na noite, a gente pensa na lua, não é isso? Ou seja, o sol, ele tá aí o tempo todo durante o dia, ele nos ilumina, né? Em compensação, quando a luminosidade dele começa a diminuir, a gente tem a luz da lua à noite, que a gente fala, à noite todas as bruxas estão à solta, né? Ou seja, é à noite que as nossas bruxas internas acordam, né? Quando a gente dorme, principalmente. Quando a gente dorme, o que a gente faz? A gente faz dormir o nosso lado consciente da coisa, o nosso lado, principalmente do cérebro esquerdo, né? Que captou os detalhes e tudo mais, mas tudo aquilo que ficou subliminar, que ficou abaixo da linha da consciência, quando a gente vai dormir, né, vem à tona. Então, a pessoa que é bruxa, acordada, é aquela que consegue fazer o que ela faria dormindo, acordada, né? Como é que a gente faz isso? É só a gente tentar tirar um pouco do enquadramento que a gente vive. Então, a gente vive enquadrado, né? Primeiro na família onde a gente nasceu, depois no lugar, na cidade onde a gente nasceu, o estado, o país, ou seja, existe uma série de normas que a gente segue, e essas normas a gente segue inclusive para perceber as coisas. Quando você olha alguma coisa, você já olha com um enquadramento. É como se você olhasse através de uma janela que fala assim, aquele canto ali não interessa, olha para cá, né? Então, se a gente conseguisse tirar esse enquadramento, né, e olhar as coisas como elas realmente são, a gente teria o olhar da bruxa, né? E também a capacidade de perceber coisas e até de manipular, vamos dizer no bom sentido, né, que a bruxa tem. É isso? Ou o bruxo, né? Que a gente fala que são as pessoas diferentes, que a gente pessoas sensitivas que falam coisas que a gente fala, nossa, como é que ele sabe disso, né? A gente só não sabe também porque a gente deixa falar muito alto esse nosso lado que foi moldado, essa moldura nossa está sempre em ação. Por isso que a gente precisa, principalmente à medida que o tempo passa, desconstruir, né? É o que um capítulo do livro que a gente está fazendo agora fala, ressignificar. Né? Então é assim, tirar toda aquela avaliação que a gente faz da vida. A gente fez durante um determinado período, que aquilo ali era importante para a gente executar um trabalho que a gente fez durante a fase em que a gente não estava aposentado. Muito bem. Muito daquilo não serve mais para hoje, para o meu dia de hoje. Então eu preciso ressignificar, é a bendita faxina que a gente fala tanto, né? Tirar aquilo que não me serve mais no momento. E num outro momento que eu preciso, eu vou atrás. Eu peço emprestado, eu sei lá, arrumo uma maneira de usar, né, por um período. Tem muitos objetos que a gente tem, que a gente junta. Não se esqueça, tudo que você tem uma energia ali que está guardada, né? Puxa vida, se essa energia ela fosse passada para frente, sobraria um pouquinho mais para você trabalhar o seu lado bruxa. Então, o bruxa, o que a gente está comemorando hoje, seria muito interessante que a gente é um grupo de mulheres, né? E vamos dizer assim, um grupo de bruxinhas, entre aspas, que no sentido a gente tenta estudar,
né, de que maneira a gente pode conseguir tirar esse enquadramento para que a gente possa viver mais leve, com mais saúde, mais feliz, né? De uma certa forma, a gente está aprendendo a ser bruxa. Não tem idade para isso, né? E a bruxa, a gente precisa muito de boas bruxas, né? De bruxas que estejam interessadas em ajudar as pessoas, tá? Então pensem nisso. E toda vez que escurecer, né? E principalmente no horário que a gente chama da Ave Maria, que é às 6 horas da tarde, né? Que a medicina chinesa explica assim: quando vai dando às 6 da tarde, a energia da gente vai entrando no yin. Ela ficou o dia todo no yang. Ela vai entrando no yin. Para quê? Para que a gente possa depois descansar, deitar, dormir, né? Enquanto a gente dorme, o nosso cérebro se reelabora, ele trabalha muito, né? Para que a gente possa, no outro dia, acordar novinho em folha, né? Com tudo, vamos dizer assim, que o cérebro reorganizado. Então, que a gente consiga se entregar ao sono, né? E depois a gente vai também conseguir se entregar à vida dessa forma descomprometida. Sabe como uma criança pequenininha olha as coisas, sem querer enquadrar, dar nome nas coisas e julgar? Então isso seria um jeito da gente se tornar mais bruxa, tá? Um beijo para vocês e bom sarau.